Meus queridos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Quero compartilhar uma mensagem, conselhos da palavra de Deus para todos nós. São conselhos preciosos. Deus é o Criador de todas as coisas, a sua palavra é soberana. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será este varão como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus tem colocado o ser humano como coroa da sua criação. O ser humano é a obra-prima que Deus criou. O primeiro ser humano, chamado Adão, tinha total liberdade, total regalia. Mas todos nós sabemos o que aconteceu. Satanás, sagaz, astuto, conseguiu minar e derrotar o primeiro homem. A história você já sabe. A Bíblia diz que o pecado então entrou no mundo pela desobediência de Adão. Adão não tinha total noção do que iria acontecer depois desse vacilo. Mas no momento em que Adão pecou, ele estava ali dando a legalidade do mundo para Satanás. Por isso a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. E ele, como Deus desse século, ele procura lutar para minar nas mentes dos seres humanos, para cegá-las, para que o ser humano não venha ao conhecimento da verdade. Mas sabemos de uma coisa: no momento em que Adão pecou, momentos depois, pelo que creio, Deus fez uma reunião e prometeu mandar outro Adão. Anos se passam e o outro Adão foi anunciado por Deus. Foi anunciado pelos profetas. Isaías profetizou muito bem sobre o segundo Adão, quando ele disse lá em Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O mesmo Isaías profetizou também, Isaías 6:9, ou 9:6, não me lembro agora, mas ele profetizou dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo veio a este mundo para resgatar o ser humano perdido a partir de Adão. Creio que Adão foi recuperado
pelo segundo Adão. Porque o primeiro Adão vacilou, mas o segundo não vacilou. O segundo viveu entre os seres humanos aqui, partilhando o amor do Pai, curando, libertando pessoas, operou milagres e maravilhas. Viveu durante 33 anos e meio aqui na terra e não se achou em seus lábios engano. Não se achou tortuosidade no seu coração. A sua palavra, simples, porém poderosa. As suas ações poderosas. Ele deixou o grande legado. Por isso a Bíblia diz que o segundo Adão, ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus é precioso, puro. O nosso Deus, o soberano Senhor, Ele é criador de todas as coisas. Ele tem em si a presciência. E Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Em sua onipotência Ele pode tudo. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho para mais de 2 milhões passar. Foi Ele que abriu o Jordão para Israel e uma multidão de Israel passar no meio do Jordão. Foi Ele que sustentou esta grande multidão no deserto. Água diária, maná diário e à noite uma coluna de fogo para protegê-los do frio, e durante o dia uma nuvem para protegê-los do sol escaldante. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Com mãos fortes Ele libertou milhares e milhares e milhares das garras de Faraó. Com mãos fortes Ele protegeu, guardou seu povo no deserto. Em sua onipotência. Ele é onisciente. Ele sabe o que eu e você fizemos no verão passado. Ele conhece a nossa vida. Desde o momento do nosso nascimento, tudo está diante dele. As nossas ações, as nossas obras, as nossas palavras, até os nossos pensamentos estão diante dele. Por isso é que o salmista disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu levantar e o meu andar. Sem que haja uma só palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Esse é o nosso Deus. Em sua onipresença, Ele está em todos os lugares, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele sabe o que você fez no passado e o que está fazendo no futuro. Aliás, o que você está fazendo no presente e o que você fará no futuro. Pois Ele conhece a mim e a você. Nós temos um passado, temos um presente e temos um futuro. Nada foge dos seus olhos. Portanto, é um recado de Deus para os desobedientes, para os roubadores, para os cruéis, para aqueles que estão enganando os órfãos e as viúvas, enganando os simples, ludibriando, enganando. Deus está te vendo. Lembra quando você entra em um ônibus, em um departamento? Talvez agora não tenha mais, mas já teve isso. Aquele slogan:
Sorria, você está sendo filmado. Não sei se posso dizer, sorria, Deus está te vendo. Porque muitas vezes a nossa consciência nos acusa. Mas aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, a Bíblia diz: ainda que o vosso coração venha te condenar, Deus é maior do que o teu coração. Para aqueles que aceitaram Jesus pela pregação da palavra, a Bíblia diz sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha o conselho da preciosa palavra de Deus para mim e para você que amamos a nossa vida. A Bíblia diz, 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 10: se alguém quer amar a vida, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. A Bíblia nos aconselha a não falarmos, a não deixarmos sair nenhuma palavra torpe das nossas bocas. Porque tudo aquilo de torpe que falarmos, teremos de dar conta naquele grande dia. Quanto àqueles que aceitaram a Jesus Cristo, não somos perfeitos, mas está escrito na preciosa palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e estão se esforçando para estar de pé diante de Deus. Não há condenação para esses. Porque juízos virá. Ninguém escapará do juízo de Deus. Mas os santos de Deus que aceitaram a Jesus Cristo, não há juízo para esses. Porque Deus tratará com os judeus. Deus tratará com os gentios. E Deus tratará com a igreja. E Deus tratará com Israel. Para Israel, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, 12 discípulos, que hoje são apóstolos, que são as bases da sua igreja. Jesus Cristo disse sobre eles: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Pelo que vemos, cada apóstolo julgará uma tribo de Israel. Jesus Cristo julgará as nações no final dos 7 anos de tribulação. Passará 1000 anos. No fim dos 1000 anos, será o juízo do grande trono branco. No juízo do grande trono branco, ele julgará todos os ímpios que morreram. Nenhum sairá deste juízo com lucro, não. Grandes e pequenos, ricos e pobres, pessoas de todas as nações que não quiseram a palavra de Deus, que rejeitaram a pregação do Evangelho e morreram em pecado, todos esses terão que se apresentar diante do grande juiz, o Senhor Jesus Cristo. O mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, e todos passarão pelo grande trono branco. Ninguém escapará desse julgamento. Veja, alguns julgamentos vão acontecer. O julgamento das 12 tribos de Israel. O julgamento da igreja. Só que a igreja será julgada por galardões apenas. Naquele grande julgamento que a igreja vai passar. Ninguém vai se perder, porque vai julgar ali as obras.
Uns receberão mais, outros menos, mas todos estarão salvos, seguros. Por isso vale a pena ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Faça isso enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora. É tempo de nos voltarmos para Deus, aceitando ao Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, pregador, como que eu faço isso? É simplesmente dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Se você quer fazer essa oração de confissão comigo, é só responder, fazer esta oração comigo, dizendo, Pai, nesse momento, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome nos céus, no livro da vida. A partir de hoje, eu quero te servir de todo o coração. Simples assim. Graça e paz da parte de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Dê um like, compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.